Senhor, nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, eu me coloco na dependência total do Senhor. E que os ouvintes estejam se colocando na dependência total do Teu Espírito Santo. Repreendido seja todo espírito de confusão, toda hóstia do maligno, toda tentativa do diabo de impedir que as pessoas recebam a revelação da Sua palavra. A mim também, que eu receba a revelação da Sua palavra. Senhor, seja repreendido agora todos os espíritos do inferno, Senhor. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus, os saduceus, para tentarem, pediu-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, diz, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. E hipócritas, sabeis diferenciar a diferença, a face do céu? Vocês sabem de diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão, ou seja, de levar pão. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos ter de trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. E eu fiquei pensando desde ontem sobre isso. E eu estava comendo um pão, e ficando pensando, poxa, o fermento, ele não é samear, por exemplo, o cara que faz o pão, que faz o bolo, ele não amassa, faz a massa, e depois que faz a massa, ele pega e sameia, e pulveriza fermento sobre a massa. Se ele assim fizer, a massa não cresce. Geralmente, quando faz um pãozinho docinho, assim, joga açúcar por cima, não é? E tal, ou joga gergelim. Isso é uma cobertura que a gente joga por cima. Mas depois que o pão cresceu, que o bolo cresceu. Agora o fermento onde vai? O fermento, primeiro, ele é em pequena quantidade. O fermento ele não pode ser colocado em grande quantidade. Você adiciona um pouquinho de fermento. Se você colocar de uma vez grande quantidade de fermento, você vai estragar o teu bolo, o teu pão. Então o fermento geralmente é aquela colherzinha pequenininha, é a porção, tirando acho que o sal de alguns doces, pão vai sal, acho que tirando o sal, o fermento é a menor quantidade que vai. Mas agora o fermento tem uma característica, você não pode estar com a massa aqui, jogar o fermento e deixar a massa parada, né? Certo? Então você tem que amassar a massa.
Você tem que mexer, bater bem a massa, né? Eu acho que aí você bate. O que acontece com o fermento? Ele se mistura de uma forma homogênea, acho que é essa a palavra, ele mistura com todos os ingredientes e com toda a massa. Mas não cresce imediatamente. O que acontece? Você tem que dar um descanso para a massa. Geralmente dá um descanso, aí ela cresce, aí você assa. Jesus fala aqui, olha só, eu não sei nada de culinária, né? Quem sabe de cakes, dessas coisas aí, é a Andréia que mexe com isso, a Alda faz bolo, a pastora Célia, mas eu não sei mexer com isso não. Mas é mais ou menos isso. Agora, veja o que Jesus fala assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, acautelai-vos da doutrina deles, porque a doutrina deles, ela é colocada, e traga para hoje, uma falsa doutrina, uma heresia, algo para destruir, sabe? Algo para destruir o princípio de Deus, é colocado bem pouquinho dentro da massa. Então se coloca um pouquinho do fermento no meio de todo o ensinamento e vai misturando com tudo. E essa doutrina, ela vai contaminando toda a área da vida cristã de uma pessoa. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ele está dizendo, cuidado com as doutrinas. Hoje, cuidado com falsas doutrinas. Elas não vão vir um livro de doutrina toda maléfica, toda maligna sobre a igreja. Não, ela vai vir em pequenas porções, são fermentos, que misturado vai estragar todo, fermentar toda a massa. Fermentar toda a massa. Você tem que tomar cuidado com aquilo que entra na sua casa, com aquilo que entra na sua igreja, com aquilo que entra na mente, nos ensinos dos seus filhos. Você tem que tomar cuidado. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e o Gabriel, e essa pessoa conversando com o Gabriel falou assim: pois é, pastor, o Gabriel vai chegar à idade que ele tem que tomar as decisões dele. Chegando aos 18 anos, ele tem que tomar as decisões. Eu falei, só um minutinho. O Gabriel já tomou a decisão dele com 11, antes dos 11. É a decisão de servir a Cristo. Não precisa chegar aos 18 anos para tomar decisão. Não, eu estou falando outras decisões. Não, já tomou as decisões. Certo, irmãos? Se deu para você entender? Numa outra ocasião, conversando com outra pessoa, ele falando de música, falando de músicos que o inspira a tocar e tal, falando de um guitarrista que não é, eu acho que ele não é servo de Deus e tal, falando mais o estilo do cara e tal, aquela coisa. Eu, no meio da conversa, eu falei, Gabriel, glória a Deus, porque você ouve guitarristas e músicos que são servos de Deus evangélicos, e é esse que tem que ser o seu referencial, certo? O nosso referencial é Cristo. Agora, dentro da música, você vai procurar homens de Deus que tocam, que fazem determinado estilo de solo, que você vai aprender, que você vai... Eu achei um barato, porque ele não precisou pegar no mundo. Ele gosta muito do estilo dos guitarristas do Quillan, do Thales, do Cirilo, do Judson, do meu Deus, Livres para Adorar, Ricardo Robortella, sacou? Então é isso, continue indo por esse caminho aí, viajando nessas paletadas desses caras, porque é por aí o caminho. Né? Porque ele vai pegando estilos, vai vendo um mover de mão diferente, um solo diferente, um timbre e tal, mas dentro, junto com homens que servem ao Senhor. Eu não vou deixar fermento entrar lá, não, certo? Não tem que ouvir músicos mundanos para poder ter, porque o Espírito Santo de Deus é que vai dar o dom, o talento. E se ele não tiver, o Espírito Santo de Deus vai fazer coisas tremendas, e tem feito na vida dele. Então não deixe nem sequer uma pitada de fermento. E o fermento dos fariseus, os princípios são esses: coloca um pouquinho, só um pouquinho. Você sabe, se você tiver um saco de batata, apenas uma batata apodrecer, ela fede, ela vai apodrecendo o resto, aí vira um sufoco.
Quem já foi no supermercado já viu, aquela bancada tem batata podre, uma laranja podre, fede tudo, é por aí o caminho. Hoje em dia o diabo está agindo dessa forma, é a mesma forma, ele vem com um ensinamento, com um princípio mundano. Nós estávamos ontem falando sobre filhos, muitos pais chegam, olha, se você não me obedecer, o velho que pega a criança na carrocinha vai passar aqui, né? Olha, a mula sem cabeça, olha, o não sei o que lá, o homem da farmácia vai te dar injeção. São fermentos de fariseus isso. Por quê? Porque você está educando o seu filho nos princípios de Satanás, porque ele é o pai da mentira, e isso que você está mesmo ameaçando o seu filho é mentira. É princípio de Satanás, é um fermento. O seu filho cresce sabendo que, quando ele tiver um pouco mais de entendimento, que aquilo que você sempre está ameaçando ele é mentira. Então ele cresce sendo educado nos princípios de Satanás, são fermentos de fariseus. Doutrinas de homens, ao qual são colocadas acima dos princípios bíblicos. Quem está acompanhando esses dias com a gente, você viu essa semana, quando os homens falam assim, esses mesmos doutores da lei, chega e fala assim: Senhor, por que os seus discípulos não respeitam as doutrinas dos anciãos e não lavam as mãos quando comem pão? Jesus, por que vocês desrespeitam a doutrina de Deus quando vocês desonram seus pais? Ou seja, eles estavam preocupados em desrespeitar a doutrina de homens. Jesus estava falando para ele, cara, se preocupe em desrespeitar a doutrina de Deus, não é? Olha só, o calor, está falando aqui um expert nisso, o calor é responsável pela ativação do fermento. Enquanto está todo mundo pardinho no culto, louvando a Deus, glórias, glórias, o fermento não é perceptível. Mas no calor da prova, da irritação, do mau humor, da falta de dinheiro, vemos o fermento que temos. Então está aí, exatamente. E outra, quando você começa a ver a questão de princípios, de brigas por poder, né? Brigas por poder dentro da igreja, o fermento aparece. Um querendo aparecer mais do que o outro. Ontem eu parei para abastecer o carro, tem um irmão muito abençoado no posto, e a gente falando com ele, falou, o irmão falou, estou fazendo um estudo sobre Davi, cara, sobre as qualidades e as virtudes de Davi, também os erros de Davi e tal. Eu falei, que benção, depois me mostra. Ele falou, cara, eu vi um grande estudioso da palavra de Deus falar que Davi era pequeno, raquítico e anêmico, porque lá no deserto, os pastores de ovelhas daquela época pegavam muito sol e ficavam anêmicos. Antes de eu abrir a boca, eu falei, para mim isso aí é uma grande baboseira, tá, irmão? Mas antes de eu dar meu ponto de vista, ele é bombeiro no posto, ele abastece os carros, ele falou assim, pastor, o cara errou até na lógica, porque como é que um homem que a Bíblia diz que matou um urso, matou um leão, pode ser anêmico, raquítico? Eu falei, pronto, ele já respondeu, sabedoria vinda de Deus, né? Por quê? Porque as pessoas começam a colocar esses fermentos, essas baboseiras. Hoje a teologia é tal, amanhã a teologia é tal, e tem gente que, por achar que o evangelho tem que ser complicado para valorizar a sua vida, a sua pregação, criam coisas estapafúndias que não tem sentido, mas essas coisas elas acabam iludindo as pessoas. O evangelho de Cristo foi sempre um evangelho simples, direto, objetivo, sim, sim, não, não. 2 caminhos, um leva à vida, outro leva à morte. 2 caminhos, um estreito, um largo. 2 caminhos, poucos são os que vão entrar no caminho estreito. Princípios: ama a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Estará cumprindo toda a lei. Princípios: não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Ame o teu próximo, ame o que te odeie. Então você pega a vida de Jesus, os evangelhos que nós estamos lendo, você vê que é muito simples. Ele fala que vocês não precisam se preocupar com o pão. Vocês não viram que nós, com 5 pães e 2 peixinhos, não foram alimentados tantas mil pessoas, com 7 pães mais 4.000 pessoas? Por que vocês têm pouca fé? Está preocupado com pão para aqui para nós, que seriam os 12 discípulos mais ele 13?
Eles acabaram, há pouco tempo atrás, tinham alimentado com 2 multiplicações de pão, 5 mais 4, 9 mil, mais de 9 mil pessoas. Num total, 5 mais 7 dá quanto? Por que estariam preocupados? É como uma pessoa que tem uma conta no banco com 10 mil reais, né? 10 mil reais, e está preocupado com 5 reais, né? Está preocupado com 5 reais. Então é bobagem. Jesus estava falando do fermento dos fariseus, do ensino. Aí Jesus chega para ele e fala: olha, eu não estou falando do pão. Se acautelai-vos com o ensino desses caras. Eles estão querendo que vocês se preocupem com lavar as mãos com a doutrina de anciãos, enquanto eu estou ensinando vocês a doutrina do reino. Então você veja bem, é isso que o Senhor estava falando. Olha, eles estão preocupados, a doutrina deles é doutrina de anciãos, de religiosas, de lavar as mãos, de coisas assim, que não levam a nada. Eu estou ensinando vocês a doutrina do reino do meu Pai. Então vocês se preocupem mesmo, fiquem vigilantes quanto a doutrina que vão tentar colocar no meio de vocês. Jesus está advertindo, porque Jesus iria para o Pai, esses homens ficariam aqui. Jesus teve que enviar o Espírito Santo. Mas hoje está desta mesma forma. É por isso que a gente tem batido muito nisso aqui. Acautelai-vos, cuidado com doutrinas de homens. Olha, nós temos visto no nosso país, quem acompanhou o programa hoje aqui pela manhã toda, uma grande onda de avivamento na igreja, igreja do avivamento, igreja que está avivando, igreja que está isso, igreja que está aquilo. A gente liga hoje para aquela missionária lá na Tailândia, acabou de falar de não sei quantas mortes num país vizinho, está lutando para fazer uma escolinha com princípios bíblicos lá para pessoas budistas, refugiados de Mianmar, e não tem ajuda. Vocês precisam de ver, eu li ontem o e-mail dela, ela, poxa, eu acho que eu vou parar de mandar e-mail, ninguém lê, ninguém nem me responde, eu sei que vocês estão ocupados, mas por favor, pelo menos um oi vocês podem me responder. A mulher está daqui lá, são 2 dias de avião, bicho. Tem que voar até não sei aonde, não sei quantas horas de voo, 12 horas até não sei aonde, mais não sei quantas horas até não sei aonde. Você vai ficar 2 dias dentro do avião, num país estranho, no meio de outros princípios religiosos, tentando implantar o reino de Deus. Poxa, pede pelo amor de Deus, pelo menos me responda um e-mail. Me ajudem, me socorrem financeiramente. Enquanto aqui a igreja está vivendo doutrinas humanas, doutrinas só de prosperidade. Você tem que ter um carro do ano, você tem que trocar de carro todo ano, as pessoas têm que ver que Deus te faz próspero. As pessoas têm que ver, traga aqui chave do apartamento, chave de casa, chave do carro para a gente ungir aqui no altar, porque agora, por que isso? É para que todos lá na frente daquele monte de gente veja que você comprou um apartamento, um carro, nem que seja em 70 vezes e só pagou a primeira. Que isso é uma mentira deslavada, é princípio de Satanás. Porque a pessoa vai lá na frente consagrar um carro que ela comprou. Ela deu a primeira entrada, vai pagar 70 meses. O carro não é dela não, gente, é da financeira. Porque se ela ficar 2 meses sem pagar, aquele carro que foi ungido e tal, vai de volta para a financeira. E se ela não devolver, eles vão mandar uma busca e apreensão. Isso é mentira de Satanás, isso é fermento de fariseu. Agora sim, você tem um carro pago, esse é seu. Esse é seu. Você tem uma casa paga, essa é sua. Você tem um financiamento, não é teu. É da financeira, gente. Aí a pessoa, vou lá consagrar meu carro, comprei um carrão aí, 100 mil reais. Poxa, irmão, que bênção, pagou à vista? Não, irmão, eu dei 1.000 de entrada e dividi em 100 meses. Então o carro não é dele. Porque no primeiro mês, segundo mês que ele não pagar, pronto, é tomado. Entendeu? É tomado. Então, isso que nós temos que entender. Aí você vê uma situação como essa, dos missionários lá, pedindo pelo amor de Deus, me ajudem. E aqui, se pregando fermento de fariseus. E aqui o princípio é princípio do meu reino pessoal, não do reino de Deus.
princípio da minha igreja, da minha denominação, a igreja do fulano, a igreja do Beltrano, a igreja do ministério fulano de tal, ministério fulano de tal, é tudo centrado no eu. Fermento de fariseu. Vinde para a igreja e serás abençoado. Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fermento de fariseu, vinde. Palavra de Deus, ide. Doe para cá, oferte para que a gente possa prosperar e construir o maior templo do Brasil. Fermento de fariseus. Jesus falou, a verdadeira religião, socorrei as viúvas e os órfãos. É melhor dar do que receber. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não, você tem que ser rico, próspero. Você será um grande empresário. Jesus, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Fermento de fariseu, bicho. Quantas pessoas não vê falar? Paulo era um empreendedor, Paulo era um empresário do ramo de tendas. Fermento de fariseus. Paulo fazia tendas porque muitas vezes a igreja deixava de sustentar o projeto, a missão. É por isso, aí Paulo corria e fazia tendas. Como tem muitos missionários e pastores que têm que trabalhar para ter o pão de cada dia, para fazer a obra de Deus, e quem tem que sustentar a obra de Deus é o corpo de Cristo. Mas não dá, gente, fermento de fariseu não dá para andar junto com fermento. Né? Não dá. Por quê, gente? Não dá para fazer, não dá. Nós precisamos entender que nós temos que estar com os princípios do reino nas nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração. Não dá para caminhar junto com fermento de fariseus e princípios do reino de Deus. São totalmente diferentes. Fermento de fariseus é uma coisa, princípio do reino é outra coisa. Que Deus fale ao seu coração. Você está caminhando nos princípios do fermento de fariseus, ou você está caminhando nos princípios do reino de Deus? Qual é o caminho que você tem trilhado, meu irmão? Pô, pastor, você não tem uma mensagem de prosperidade, de uma mensagem disso, uma mensagem daquilo, uma mensagem... Não tem, irmão. A prosperidade que eu falo para você é a prosperidade do reino. Se você entender os princípios do reino, você será próspero segundo a prosperidade do reino. Se você não entender os princípios do reino, você pode ser até rico aqui nessa terra, junto com o fermento dos fariseus. Você está entendendo? Você pode ser até rico aqui nessa terra. Mas olha, eu não quero comparar, eu não estou aqui comparando, veja bem, quem ouviu a conversa com a missionária que está lá na Tailândia, hoje, vai poder me dizer, se o Senhor voltasse hoje, nesse exato momento aqui, levasse todos, acabasse com tudo, e tivesse que mostrar nosso local de ficar no céu, qual seria o local seu e qual seria de uma pessoa como essa que está lá passando necessidade para pregar o evangelho do reino? Esse é um exemplo. Quem vai ser mais rico no reino dos céus? Aquele que ficou aqui comprando o carro do ano, botando chave em altar, botando chave de apartamento em altar, para valorizar a pregação do cara que está ali, para quem estiver lá fora e quem estiver lá atrás falar assim, caramba, as ovelhas dessa igreja aqui ficam ricas, é aqui que eu quero ficar, porque a prosperidade está aqui, é isso que eu quero, eu também vou trazer a chave da minha casa, a chave do meu carro, a chave disso. Tem gente que não tem condições de pagar o IPVA, vai lá atrás da chave da moto, do carro velho, aí entra num financiamento de 70, 60, 50 meses num carro, fica encrencado 5 anos, 6 anos, pagando uma prestação altíssima, quando terminar de pagar, pagou 2 carros. Um que ele usou, que já está um bagaço, e o outro ele deu de presente para Mamon, que são juros. Você acha que Deus está num negócio desse, irmão? Me responda, Deus está num negócio desse? O dinheiro que Ele te dá para você, dá a Mamon? E vem me dizer, sacou?
Vem me dizer, então, qual a riqueza maior? É a riqueza de quem está entregando sua vida para a pregação do reino de Deus? Ou a riqueza de quem está buscando riqueza aqui na terra? De quem só está pregando riqueza aqui na terra, mas não prega o evangelho do reino? Porque tem gente que só prega riqueza, sucesso aqui na terra. As pessoas vão ter sucesso, riqueza aqui na terra, muitos têm. Esse dia uma pessoa falou comigo, mas aquele ministério está prosperando, eles estão prosperando. Sim, prospera sim. Eu não estou preocupado com quem prospera na terra. Nós temos que estar preocupados com a prosperidade do reino de Deus, não com prosperidade na terra. Eu não estou preocupado se o ministério que Deus colocou para nós aqui tem 1.000, 1 milhão, 10 milhões de ouvintes. Eu tenho que estar preocupado com o seguinte: vidas têm se rendido aos pés do Senhor Jesus? Pessoas têm ouvido a palavra de Deus e têm ouvido o ministério do Senhor Jesus? E têm se rendido ao Senhor Jesus? Não é? Na verdade, é essa prosperidade que tem que nos preocupar. A maior fortuna no céu é uma alma. A maior fortuna no céu é uma alma. Não é um carro, não é um apartamento, não é uma igreja com 5.000, 10.000 membros, né? É por isso. Sacou? Que Deus abençoe você, que a palavra de Deus venha ao seu coração. Tá? Ok? Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.